Fala galera do Rockload, beleza? Será que resetar uma franquia pode ser algo bom? Hoje, aqui na nossa resenha, vamos falar sobre a minha franquia. Vamos falar de Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Lembrando que esta é uma resenha sem spoilers. Eu voltarei. E lembrando vocês também para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, ativar o sininho aí, toda semana novos vídeos com resenhas e curiosidades sobre o mundo do cinema, e seguir o nosso Instagram oficial e o Facebook lá que está repleto de postagens e novidades sobre o mundo do rock and roll. Visto que os dois primeiros filmes de Exterminador do Futuro, principalmente o segundo, eram pérolas do cinema de ação e ficção científica, inclusive o 2 apareceu no nosso top 15 de filmes de ação aqui no canal. Era muito difícil considerar os 3 filmes saídos depois. O terceiro filme era uma mera reciclagem do segundo, mas bem filmado, enquanto que o terceiro filme era mais interessante por ter um Christian Bale como John Connor, mesmo tendo uma direção irregular. Ao passo que o pavoroso Gênesis errava em praticamente tudo ao tentar reiniciar certas coisas da história, transformando ridiculamente John Connor em um vilão, por exemplo. O futuro parecia pouco promissor, assim como aquele dominado pelas máquinas para a série. Mas, como os rebeldes da resistência, a esperança sempre está aí. E não é que Destino Sombrio, agora sob a direção de Tim Miller, de Deadpool, é, de longe, o melhor filme da franquia depois dos 2 primeiros. Considerando as tramas das partes 3, 4 e 5, este novo filme da série nos apresenta, já em meio aos seus créditos das produtoras no início, alguns flashes da Sarah Connor de Linda Hamilton em O Exterminador do Futuro 2, para poder em seguida nos apresentar um fato marcante para ela, ocorrido cerca de 7 anos após a trama de um julgamento final. Saltando para a nossa época atual, o longa nos apresenta a Daniela, papel da Natália Reis, uma moça mexicana que vive em uma cidade que faz fronteira com os Estados Unidos. Em um dia, em seu trabalho em uma fábrica, Daniela e seu irmão são atacados por um novo tipo de exterminador, o moderno Have-9, vivido pelo Gabriel Luna, vindo do futuro. Assim como a guerreira rebelde Grace, da Mackenzie Davis, uma humana aprimorada, com força e habilidades próximas dos antigos exterminadores. Grace tem a missão de proteger Dani do terrível Have-9, mas vai contar com a inesperada ajuda de Sarah Connor, disposta a entender o que está acontecendo, já que havia eliminado a ameaça das máquinas antes, que parece retornar ainda pior agora, envolvendo também o antigo modelo T-800 de Schwarzenegger, é claro. Apesar desse Destino Sombrio ter alguns problemas, né, que eu vou explicar mais pra frente, ele ainda assim é o melhor filme, ficando atrás apenas do 1 e do 2, né, da franquia, porque ele tá atualizado com a forma de fazer cinema de hoje e todas as questões sociais, né, questões sobre por feminino que ele aborda são sim bastante condizentes com a própria trama, né? Então, o fato dele ser protagonizado por 3 mulheres e serem personagens muito bem desenvolvidas, né, com personalidades marcantes, torna o filme bastante atual. O foco aí na personalidade da Hamilton, né, Sarah Connor, é uma coisa que compensa o pecado, né, dela não ter aparecido, né, tanto nos 3 últimos filmes, né? No Gênesis teve uma versão mais jovem dela, mas no Gênesis era uma bagunça, então não nem conta, né? E aqui a Linda Hamilton tem a chance de expor um pouco mais a sua composição da Linda Hamilton, né? Como ela deixou lá no segundo filme, né? De uma mulher com personalidade forte, que enfrenta um grave problema, né? Um forte trauma, né? O medo que ela tem do exterminador, né? De aparecer, né? Inclusive até a forma como o filme fala do John Connor, eu não vou falar muito sobre isso aí, né, para não dar um spoiler, mas é de um jeito bastante inserido, de um jeito bem interessante. Já as duas personagens novas, isso é interessante que o filme mescla bem as personagens novas e as personagens já conhecidas. A Mackenzie Davis, né, que vive a Grace, que é uma humana do futuro, vinda do futuro, e ela é alterada, né, aprimorada, como ela diz, tem uma força maior, tem uma visão tipo do Exterminador lá do T-800, fica muito bem inserida, principalmente quando se dá a relação dela com a personagem da Natália Reis, né, que é a Daniela, né, que é a personagem que ela tem que proteger, e essa relação entre as duas de amizade crescente faz muito sentido,
dá muito fôlego à história e faz com que você se envolva nela, entenda as personagens, né? Invertendo ou até fazendo no mesmo molde o que aconteceu no primeiro filme, né? Essa estratégia do diretor Tim Miller lembra muito o que o J.J. Abrams fez lá no episódio 7 do Star Wars, né? Ele usa uma base de um filme anterior da série, mas de um jeito diferente que expande a coisa. Eu acho que nesse quesito funcionou bem. Mas essa palavra, mas e o Schwarzenegger? E o T-800? Cadê ele? Não é esse aqui, né? Esse aqui é o Heavy 9. O Schwarzenegger, ele tem uma função de coadjuvante, mas não é uma coisa assim que você fala, poxa, mas o Exterminador ficou de lado. Não, a função dele é muito precisa como coadjuvante. Ele não tá ali apenas para ser o salvador, né, das moças do filme. Não vamos falar tanto sobre a participação do T-800, do Schwarzenegger nesse filme, porque é uma coisa que acontece mais da metade pro fim. Eu acho que esse é mais um spoiler, né? Mas a relação que ele tem com que eu posso falar, eu acho, é que a ligação que ele vai ter com a Sarah Connor é interessante e respeitosa com tudo que aconteceu no segundo filme, principalmente. Já o vilão do filme mesmo, né, o que representa aí as máquinas, essas novas máquinas do futuro aí que estão querendo dominar o ser humano no filme, é o personagem aí do Gabriel Luna, né, que é o Heavy 9, que é um novo tipo de exterminador, que lembra um pouco o T-1000 lá do Robert Patrick no segundo filme, mas ele tem mais recursos tecnológicos aí modernos. Ele se divide em dois, né? A formação dele parece um tanto assim, como se fosse tipo de petróleo, parece petróleo, óleo, né? Ficou bem legal a criação dele, a forma como ele se desenvolve, né? Ele pode imitar outras pessoas, né? Ficou uma evolução bacana. O pessoal da equipe aí da direção de arte, dos efeitos especiais, fez um trabalho muito legal com o Heavy 9, apesar de ele não soar tão ameaçador quanto, por exemplo, o T-1000 lá do Robert Patrick que eu falei. Mas o fato dele poder manipular exércitos, computadores, satélites para poder chegar nas três protagonistas é um tanto assustador, assim, pra você ver que o filme tá atualizado com essas questões de drones, né, de vigilância, de falta de privacidade, né? Ele tem acesso a câmeras em todos os lugares, né, para poder achar elas. Então, isso também ficou muito bem, isso ficou bem inserido, que nos leva a cenas de ação de Destino Sombrio, né? Porque as cenas de ação desse filme são muito boas. Eu acho que há um escorregão do Tim Miller só em querer enquadrar às vezes muito com tremedeira, dar uns zooms, assim, às vezes uns closes que eu achei fora de hora em algumas cenas de ação, principalmente naquela primeira que envolve a fuga deles da fábrica, né? A perseguição do caminhão deles no carro. Inclusive a briga na fábrica é muito boa também. Mas a principal, que eu acho que é uma das melhores cenas de ação do ano, com certeza, é a cena que há uma perseguição aérea com 2 aviões de guerra. Uma cena que ficou muito boa. Tirando um ou outro efeito ali que mostra os saltos, por exemplo, da Grace ou do Heavy 9 mesmo, que você vê um bonequinho digital ali. E isso o cinema ainda tá trabalhando para ficar mais perfeito, né? Um dia vai ficar. Mas o diretor consegue garantir um ritmo incessante. Eu acho que o filme, na narrativa, não cai tanto. Talvez os únicos problemas narrativos sejam algumas soluções e algumas coisas forçadas, né? O fato, por exemplo, da Dani querer pedir ajuda para um tio atravessar a fronteira dos Estados Unidos, ou a Sarah Connor querer pedir ajuda de um militar que é inserido na trama ali só para fazer isso, né? Esse tipo de coisa às vezes enfraquece um pouco o filme. Mas na questão de refazer a história, para continuar a história, né? Já que foi tão bem fechado no 1 e no 2, acho o ciclo ali da história, faz sentido esse novo caminho, porque, bom, você pode pensar, o John Connor e a Sarah impediram o apocalipse das máquinas, mas isso não quer dizer que isso não possa acontecer de novo, as máquinas podem evoluir e tal, outra história. Então isso pra mim é uma coisa que funciona pro filme, né? Assim como o filme se manter atual, como eu tava falando antes, no quesito da crítica social, às vezes como ele mostra a imigração, né, como o lado meio chato, cruel ali dos norte-americanos em tratar os imigrantes, né? O filme também trabalha com isso um pouco. E isso não afeta em nada o ritmo de ação do filme, com certeza não. E é claro, tem brincadeiras sutis, né, com o próprio Schwarzenegger, como com o uso do óculos dele, clássico lá do primeiro filme, né? E até o bordão dele, o "Eu voltarei", é usado de um jeito um pouquinho diferente e ficou legal. Eu só não sei dizer agora
se ainda merece continuar essa franquia dessa forma, né? Se ela merece voltar. Mas o que foi feito aqui, eu acho que é o melhor resultado possível, que poderia assim chegar aos pés do que o James Cameron fez lá nos dois primeiros filmes. E o Destino Sombrio cumpre isso bem. É um filme de ação muito bom. Espero que vocês gostem. Comentem aí se você já assistiu, o que você achou do filme, pode comentar. Galera, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, do YouTube aqui, canal Rockload. Segue o nosso perfil no Instagram e a página no Facebook do Rockload também. Vamos sempre tentando vir aqui com mais vídeos, a gente tá tentando ficar atualizado, né? Tem alguns filmes pra falar que a gente não conseguiu, mas o Exterminador tá aí pra vocês. Isso aí, galera. Até a próxima resenha, até o próximo vídeo aqui do Rockload. Valeu! I'll be back. Eu voltarei.